Brandão, agradecido pela sua reflexão inicial. Tem até uma pergunta ali, eu vou ler para você. Mas antes eu queria pensar com você o seguinte: você colocou a posição do Emmanuel a respeito do consumo de carnes e tal. No Livro dos Espíritos, e eu estou tentando recordar qual é a questão, tá? Até abri o livro aqui, mas ainda não achei. Os espíritos, 759 ou 729, da carne alimenta carne? eles defendem essa posição, quer dizer, você pode comentar sobre essas posições diferentes? Como que você Claro, procura algum acordo claro, entre claro. elas? Ótima pergunta, gratidão aí pela participação de quem trouxe. A gente iniciou nossa fala, nós iniciamos a fala sobre a ciência, né? Que a ciência veio nos dar as diretrizes de como se comportar no mundo. Existe uma live feita pelo Move, no Facebook vocês encontram, que o tema é justamente esse. É uma pergunta. A carne alimenta a carne? Bem, hoje, entendendo melhor a carne, o que seria a carne, quais são as nossas reais necessidades, hoje sabemos, e muitos justificam isso, da carne, da proteína. Eu não consigo entender a proteína que se coloca, que se fala, que tem naquela carne que fica queimando no churrasco, que fica ali sobrando. Essa é a justificativa? Não. Então a carne hoje, 2020, tem um documentário muito interessante da Netflix, quem tiver acesso, Dieta de Gladiadores, mostra que hoje seria aminoácidos alimentam aminoácidos. Temos 20 aminoácidos essenciais. 11 desses 20 aminoácidos, nosso corpo, nosso próprio organismo produz. Os outros 9 encontramos nos vegetais. Se encontramos nos vegetais, por que aceitar essa questão, se pautar nesta questão, já sabendo hoje do sofrimento que é infringido aos animais, a dor que eles sentem, sem falar das dores psicológicas, falamos em vibrações ao invés de energia, aquela energia que fica naquela carne e acaba fazendo mais mal, porque hoje se sabe que a carne vermelha, que dizem, né, esse nome dessa forma, faz um mal tremendo para o nosso organismo. Temos sim, mesmo quem come carne, deficiência da vitamina B12. É importante a sua reposição. Mas é importante atualizar esse entendimento do que queria dizer carne. Em outra questão também, Kardec vem dizer que há mérito quando conseguimos nos abster de sofrimento que infligimos aos outros seres da criação. Então, é o que nós poderíamos, no momento, Gabriel, comentar. A gente pode depois aprofundar mais aí para dar espaço para mais perguntas, mas é importante o que se quer entender da doutrina espírita, porque Kardec começou o seu entendimento através do Livro dos Espíritos. Só que ele foi construindo a sua ideia, e na Revista Espírita, de 1866, já tem a confirmação que os animais são seres que evoluem, mineral, vegetal, animal e hominal. Então, já com esse entendimento, eu não sei se ele refazeria essa pergunta, porque ele também vem falar da infalibilidade dos espíritos, que os espíritos são falíveis, eles podem errar, eles não sabem tudo o que conhecem. Então, é importante saber quem respondeu essa pergunta, né? Então, é esse detalhe. O que a ciência nos mostra hoje? Que aminoácido alimenta aminoácidos. Ok, eu vou colocar aqui uma pergunta, deixa eu ver, vai funcionar? Pronto. Os animais podem ser cremados e a partir de quanto tempo após a morte? Essa pergunta, Wanda, já apareceu lá no início pela Paula, logo no início aqui da nossa conversa. Estou achando interessante que a pergunta está sendo repetida. Eu imagino que parte dessa dúvida, e aqui é coisa minha mesmo, porque quando o Emmanuel, que você citou, no mesmo livro Consolador, se refere à cremação de pessoas, ele recomenda essas 72 horas. Na visão dele, seria interessante. Então, essa pergunta está aparecendo duas vezes aqui. O que você sabe a respeito? O que você pode dizer para nós? Bem, gente, é sempre importante. Paulo de Tarso já dizia que sejais como os bereanos. Não aceite porque foi um palestrante que falou, ainda mais se foi um palestrante de renome. Investigue pelas suas próprias intenções, compare as respostas, não aceite nada que vier externamente,
passivamente exercer a liberdade de raciocínio, de pensar, de indagar, de duvidar, Jesus reencarnou no meio grego, onde havia sempre perguntas. Então é isso. Questione. Vamos colocar aqui o entendimento que temos a nível do que a ciência nos diz sobre o benefício que é a cremação, mas destacando aquela frase que eu coloquei lá atrás. Nem tudo é para todos ao mesmo tempo, ok? Então, é isso que o Gabriel comentou. Qual que era o ambiente que vivia esse animalzinho, né? A questão humana, ele recomenda uma média de 72 horas para aguardar, porque uma coisa é morrer, a outra é desencarnar. Sabemos que por questão de higiene, a tendência no futuro, as demandas dos nossos cemitérios, ainda mais nas grandes capitais, aí nos grandes centros, não vai comportar mais o cemitério como era antigamente. Vai haver essa demanda. Se houver essa conscientização, esse poder que temos da oração, de se ligar ao mais alto, como eu falei anteriormente, sentir o que o seu coração está pedindo. Primeiro é acalmar, que a morte de um animalzinho querido, a gente sofre demais da conta, né? Primeiro é acalmar o seu coração, saber que se eu sei que ele está evoluindo, ele não pode continuar pet pro resto dessa existência. Ele precisa partir e seguir o seu caminho de progresso. Eu vou contribuir com ele o máximo que eu puder no período que ele estiver comigo. E a minha intenção é que eu deixo aqui, junto com a orientação de Emmanuel, para que seja feito dessa forma. Mas investigue outras respostas. Aproveitando esse finalzinho que você comentou, acho que dá gancho para essa pergunta aqui do Vantuil. Ele está falando a título de curiosidade, mas acho que é de todos nós e é uma discussão filosófica espírita também, né? Os animais, após desencarnarem, podem reencarnar como seres humanos? O que você nos diz a esse respeito, Vandão? Ô, Gabriel, Vantuil, grande amigo aí, que ajudou muito também para a gente estar aqui hoje, ele colaborou demais da conta, viu? Nossa gratidão, viu, Vantuil? Não só a você, mas inúmeras outras pessoas aí. Vantuil, existe o tal do elo perdido. A natureza não dá saltos. Existe na literatura espírita a ideia da evolução dos mundos, porque a gente está falando para um público que não é só espírita. Esse canal, esse vídeo vai ficar exposto e outras filosofias, outros curiosos vão estar aqui dentro. Então é importante a gente abrir esse leque aí. Então, na doutrina espírita, aprendemos, um dos seus princípios básicos, a pluralidade dos mundos habitados. Os mundos são habitados. E existem umas categorias para cada um. Nós, aqui da Terra, estamos numa expiação e prova, onde predomina mais as atitudes equivocadas, chamadas de maus, do que as boas. Então, a fase animal, dos animais que nós temos no nosso entorno, para a fase humana diretamente, pelo que aprendemos na doutrina espírita, aqui na Terra, não por ser uma reencarnação inicial na fase humana, embora não temos aqui a menor condição de bater o martelo e dizer que é isso. E nesse elo perdido, imagina, se fomos capazes de escravizar outros seres humanos só por causa da cor da pele ou do local que nasceu, imagina se os animais, com um pouco mais de inteligência, podendo fazer serviços domésticos, como que a gente não escravizaria esses seres? E com a sua cognição sendo mais avançada, quantos traumas não poderíamos deixar nesses seres? Então dizem, rezam outras tradições que não as espíritas, que esses seres reencarnam antes de vir na fase humana em outros orbes, para se preparar para aí sim conseguir reencarnar e chegar no expiação em prova. Ótimo. Outra pergunta aqui que está repetida. Eu imagino que ela vai atender bastante gente. Que é essa daqui, ó. Como que o Espiritismo vê a eutanásia? Essa pergunta é repetida embaixo. Como a gente está dentro desse contexto aqui, obviamente, estamos que ótimo. Essa questão do sacrifício dos animais. Estava discutindo até sobre isso esses dias, e tem umas pessoas que ficam desconfortáveis com isso. Sim. O que você nos conta a esse respeito? Beleza. Lembrando mais uma vez, nem tudo é para todos ao mesmo tempo. Eu estou repetindo bastante essa frase aí, porque é importante indagarmos. Eu gosto muito da fala de uma espírita, uma veterinária, uma profunda conhecedora. Postei até alguns tempos atrás, aí, menos de um mês atrás,
uma fala dela, reproduzi uma fala dela no Facebook, onde surgiu vários comentários. Vamos aqui respirar fundo, não levar para o lado pessoal, ter a mente aberta e entender o que eu dou conta e o que eu não dou conta. Ela faz a seguinte indagação, depois de explanar um pouquinho sobre isso, que é um dilema, Você faria, se fosse com seu filho, a eutanásia? Bem, já participamos de grupo de estudos sobre os animais e lá alguns veterinários participaram. E durante os estudos, as reflexões, porque muitos vêm dessa ideia materialista, o curso de veterinária reforça a ideia de que o animal é coisa, não sensibiliza os profissionais, pelo contrário, cria uma distância, e eles assim aprendem, são coisas. E, infelizmente, a atitude desse ser, antes de conhecer o Espiritismo, os grupos de estudo espírita, que aqui eu aproveito a deixa, a Magali Nazaré deve estar nos assistindo, ela tem um grupo aqui em Juiz de Fora sobre os animais. Participando desse grupo, essa pessoa que era veterinária chega e fala assim comigo, Wanderson, rapaz, quantas vezes eu instiguei a pessoa a fazer eutanásia por causa do valor que era. Estava sofrendo, toda a junção lá. Mas ainda havia alguns recursos a mais. É isso. Qual que é a sua intenção ao decidir pela eutanásia? Porque dá um trabalho danado. Cuidar daquele serzinho que está naquela fase final da sua evolução. Essa a nossa dor, que a gente projeta a nossa dor no animal. E vem um profissional, eu estou desamparado, e me fala sobre isso, que é para fazer, como que eu não vou fazer? Então, escutar a voz do seu coração, ela, Irvênia Prada, nos diz isso. Se fosse o seu filho, você faria? Mas é isso. Siga o seu coração a partir de conhecimento, de informações e de possibilidades. Não escute a opinião só de um veterinário e escute de outro. Se tiver um veterinário que seja espírita e puder avaliar especificamente, procure, não só por ser espírita, mas aquele que tenha um conhecimento de evolução do espírito e de todas as possibilidades que nós já dispomos. É isso. Tudo bem, Vendão. Tem outra pergunta aqui. Eu não sei qual é a sua experiência nesse sentido, né? Além das palestras e da divulgação do tema. Paulo quer saber como começar um trabalho em prol da causa animal que abarque o máximo possível de centros espíritas. Você participa e conhece alguma experiência nesse sentido? Pois é. Vamos refletir aqui na pergunta, né? Como começar um trabalho em prol da causa animal? Paulo Bernardi, nosso abraço aí, conhecemos o nosso irmão aí, que abarque o máximo possível de centros espíritas. Pois é, a União, né, a AME em Juiz de Fora, Aliança Municipal Espírita, tem esse trabalho de tentar unificar, de unir, de congregar ali os centros espíritas, né, de uma forma geral. Então, penso que um caminho para se chegar em outras casas, a se ter uma validade, seria num desejo maior vir da FEB, um estímulo para isso, da Federação Espírita Brasileira. Embora ela já abra espaço para a doutora Irvênia Prada, que eu citei, e que tem estudos que ela faz na federação, né? Mas a nível local aqui, ou regional, penso que se a AME, que aqui agora, de repente, algum representante nos ouve, se puder, né, Magali, a AME aí abrir um espaço para conversar, mas tem vários grupos agora da família, né? A AME está em esse foco, entender que uma família, quando o seu ente querido, um animalzinho, um ser humano ainda não, um semelhante ainda não humano, desencarna, abala profundamente o núcleo familiar. Então eu penso, Paulo, que se essa diretriz vier de um órgão maior, mas não que tenhamos que aguardar uma diretriz de um órgão responsável como a AME, mas podemos, a nossa casa ali, que trabalho de formiguinha, motivar, como o ID agora abriu um espaço, né, para a gente falar sobre o tema, não cerceou a nossa opção de falar sobre os animais. Penso que é isso, vindo dos interesses das pessoas aí, e do movimento dos espíritas. É uma contribuição que os espíritas podem dar. Muito bem. A gente tem isso aqui agora. É um problema recorrente quando a gente trabalha essa questão dos animais, que é o sofrimento que acontece com os animais. E dentro da filosofia espírita, a gente vai adotar um modelo de explicação
baseado nos conceitos de provas e de expiações, quando a gente se refere ao sofrimento nos seres humanos, né? E aí a colocação de Janina vai no sentido do o sofrimento que acontece com os animais, já que eles não têm consciência, ainda faz essa diferença aqui, mas tem senciência. Eu acredito que esteja fazendo a distinção entre uma capacidade mais aguçada de autopercepção, por exemplo. E pergunta qual que é a explicação espírita. Então, afinal de contas, Wanda, por que os animais sofrem? Vamos lá. É outra pergunta recorrente, né, que causa assim muito afastamento de pessoas que estão ligadas às vezes na casa espírita, desencarnam o seu pet lá e não tem nenhum apoio. Não, eu só tinha instinto, não, ele acabou, vai para a alma grupo, fica por aí. Então isso revolta, deixa muitas pessoas desanimadas com as explicações de algumas interpretações equivocadas do espiritismo. Bem, por que os animais sofrem? É uma pergunta que a doutora Irvênia Prada, que nasceu em berço espírita, se fez e é que a motivou a estudar mais a causa. Eu vou aqui ler, dividir com vocês, o que o Emmanuel escreveu, uma simples página, que isso é um questionamento já antigo. Depois eu posso deixar o link aqui para vocês nos comentários. Eu vou resumidamente, para não tomar muito tempo de todos, porque ele diz mais ou menos assim lá. Primeiro que a gente está num planeta de expiação e provas. Então a dor é algo que é impossível estarmos reencarnados e não sentirmos algum tipo de dor, que eu diferencio de sofrimento. Tem uma diferença. Tem uma pessoa que com uma unha encravada sofre demais da conta. Tem pessoas com câncer profundo e severo que estão serenas e compassivas, dão lições para a gente. Então, é especificar isso, porque a decrepitude, o envelhecimento acontece conosco e com os animais também. Primeiro, qual que é o sofrimento que mais... Tem essa elaboração mental. Qual que é o sofrimento que eu estou falando? Não, é daquele animal que desenvolveu um câncer na minha casa, por exemplo. Como é que foi a alimentação física durante o tempo que ele esteve comigo? Qual que é a elaboração mental daquele ambiente em que ele viveu? Porque eles são muito sensíveis a isso. Porque tem dores que ninguém reencarna para sentir dor. Então os animais também não tem nenhuma programação para eles sofrerem, ok? Tem as dores que são impostas pela forma de vida que nós os submetemos, que são dores causadas pelo livre-arbítrio humano. E para essa fala, para esse sofrimento que nos corrói o coração, tem uma fala que tá... Vou falar do Emmanuel daqui a pouquinho, tá? Só um minutinho, porque é uma coisa que me comove muito também. Deixa eu ver se eu copiei aqui para cá. Copiei. Está no livro Os Mensageiros. Para essas pessoas aí que estão sofrendo, como eu e muitos outros, diz assim, abre aspas. No título do capítulo é Evangelho no Ambiente Rural. O Senhor reserva acréscimos sublimes de valores evolutivos aos seres sacrificados. Não olvidará, não esquecerá ele a árvore útil, o animal exterminado, o ser humilde que se consumiu em benefício de outro ser. Cooperemos, por nossa vez, no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. É uma mensagem de consolo. E Emmanuel, que eu estava dizendo, vem dizer o seguinte para a gente, que estar na Terra, como eu estava dizendo antes, tem esse sofrimento. Aí ele fala, que mal terá praticado, que a gente entende muito a dor como castigo. Aí ele fala, que mal terá praticado o aprendiz a fim de submeter-se aos constrangimentos da escola. Para aquele criança pode ser uma dor acordar cedo, um sofrimento, mas aquilo é benéfico para ele. E acaso conseguirá ele se diplomar, esse aluno, né, em conhecimento superior, se foge às penas edificantes de disciplina? O espírito algum obtém elevação ou cultura por osmose, mas sim através de trabalho paciente e intransferível. O animal, igualmente para atingir a auréola da razão, deve conhecer benemérita e comprida fieira de experiências que terminarão por integrá-lo na posse definitiva do raciocínio. Compreendamos, desse modo, que o sofrimento é ingrediente inalienável no prato do progresso. Todo ser criado simples e ignorante é compelido a lutar pela conquista da razão, e atingindo a razão entre os homens, é compelido igualmente a lutar a fim de burilar-se devidamente.
O animal se esforça para obter as próprias percepções e estabelecê-las. O homem se esforça avançando na inteligência e na sublimação. Ele vem dizer que esses sofrimentos é para como se fosse a domesticação desse ser em evolução. E o homem, depois da fase humana, então essa dor é importante que nós assim entendamos nesse processo algumas dores como necessárias a essa evolução, mas não as dores que são infligidas, porque a maior parte delas, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, a causa anterior e atuais das aflições, hoje, pela nossa falta de consciência com os animais, muitos dos sofrimentos que eles sentem são por pura falta de compaixão dos seres humanos. Então, por isso é o motivo dessa palestra, dessa live e de vários temas que várias equipes, as minorias criativas, lutam para defender, para diminuir o nosso débito para com a natureza. Então, as dores, o Gabriel, no nosso entendimento, parte delas é esse processo de estar na Terra, submetido a outras consciências ainda ignorantes do conhecimento e do amor, e muitas delas é causada pela nossa invigilância, ou a nossa falta de interesse, como o Paulo colocou, de haver uma mobilização, né, sobre a causa animal. Muito bem, Vadão. Agradecido pela sua participação, pelas respostas. As pessoas foram fazendo outros comentários ali na seção lateral, e quem quiser ver, tem declaração da ONU, tem comentários sobre vitaminas, tem mais informações ali, podem enriquecer a abordagem também, quem tiver interesse, tá legal? Acho que é isso, rendeu bastante por hoje, para a nossa estreia. Acredito que a gente conseguiu funcionar a contento. Quero agradecer muito a você pela sua boa vontade,